Boa noite a todos. Vamos começar aqui. Bom, hoje a gente vai entrar, propriamente dito, no software. Tem a apostila, tem muito caso lá na apostila, e a gente vai jogar esses casos da apostila no software, certo? Então, vamos lá. Vou jogar por enquanto para cá. Não vou mostrar o software ainda, né? Tirar minha imagem aqui para ficar mais fácil. Se vocês forem lá no Classroom, aqui ó, na manufatura, né? Aqui é atividade, material complementar, a nossa apostilazinha. Se a gente observar esse painel bem aqui, ó, é esse painel que a gente vai encontrar na nossa máquina, no nosso simulador. E como a gente já deu uma olhada aqui em algumas coisinhas, né? Códigos, né? Alguma parte de código, algumas funções. Então hoje a gente já vai tentar começar a partir logo para a prática e aos poucos a gente vai entendendo cada um dos conceitos, né? Para que serve a função G90, G91, G70, G71. Eu já comentei algumas, mas a gente vai poder esmiuçar melhor aqui, né, na prática. Então a gente tem aqui chanfro, enfim. Então eu vou mostrar, tirar isso para cá, jogar para cá. E tá aqui o nosso sinotrem, né? Eu tô com um sinotrem aqui que tem várias máquinas, porque eu fui criando essas máquinas com o passar do tempo. Deixa eu só... devia ter desligado o WhatsApp. Deixa eu pausar aqui. Bom, voltando aqui. Então a gente tem algumas máquinas aqui. O processo para criar uma dessas máquinas é bem simples. A gente vem aqui, ó, template, né? Do template. Vai escolher esta máquina ou esta demo milling ou demo lat. Lat é o torno, milling é a fresa. Estas outras aqui, elas sempre elas são bugadas, elas são na versão paga. Elas estão aqui porque faz parte do software, mas elas são da versão paga. Como essa daqui é a versão demo, demonstração, então a gente só tem acesso a essas. As outras, às vezes funciona, às vezes não funciona. Vai que você dá sorte, né? Mas se você baixou a minha versão, provavelmente não vai funcionar. Se você foi lá direto no site deles, talvez funcione. Eu nunca dei sorte, mas não sei, estou chutando aí. Clica, seleciona uma dessas máquinas, a resolução da tela que você quer. Eu gosto da tela pequenininha mesmo, para ficar mais ou menos parecida e não ocupar tanto espaço. A linguagem, clique em criar. Na hora que você clica em criar, vai abrir isso aqui. Eu, como já tinha usado essas máquinas antes, eu vou usar essa aqui, ó, que a gente criou na aula passada. Dar um start aqui nela. E observe que o painel que a gente tem é muito parecido com o que a gente tem na vida real, né? A única diferença é que, mais ou menos do lado de cá, tem o restante do painel de texto, né? Alfanumérico, né? A parte alfa, né? As letras. E aí o procedimento aqui é muito simples. A gente vem aqui ó, em gerenciador de programa. Vamos clicar aqui em peças. Aqui, quando a gente tiver subprogramas, tiver criado algum subprograma, não tem nenhum criado. E aqui a gente vai ter as nossas... é onde a gente vai criar as nossas aulas, né? Por exemplo, se eu clicar bem aqui, ó, eu já criei essa aula aqui, ó. Essa aula é a 0510 de hoje, né?
Se eu quiser criar uma nova, eu clico na pasta, clico em novo, digo qual é a data, o nome que eu preciso, então eu vou colocar aqui o 05, underline, 10, underline, 2021, underline, 2, porque eu já criei o 1. Tenho duas opções aqui antes de dar o OK, que é o Program Guide, G-Code, escrever o código, ou o Shopmill, que é dar comandos, né? O pessoal usa mais o Shopmill. No nosso caso aqui, como eu quero que vocês aprendam código, vocês vão marcar o Program Guide. E aí dá um OK. Ele vai criar aqui em branco, né? Uma telinha em branco para a gente. Primeira coisa que a gente tem que lembrar de fazer, Caps Lock. Olha só, se eu apertar a tecla Caps Lock, todas as letras vão estar maiúsculas. Ó, aqui elas estão minúsculas. Apertei a tecla Caps Lock. Todas maiúsculas. Beleza? Professor, para quê? O G-Code é uma linguagem própria, então ele tem a sua sintaxe. O primeiro código que a gente deu uma olhada foi o G90. Vocês lembram que eu falei do G90? No G90, a gente... Vou voltar aqui a câmera. No G90, a gente tem o controle das coordenadas absolutas. Nós temos coordenadas absolutas e coordenadas incrementais. Quando eu quero dar incrementos de passo, né, eu escrevo x10, ele avança 10 no x. Escrevo x10 novamente, ele avança mais 10. Ele não se importa onde ele está, ele avança. Agora, se eu escrever x10 em coordenada absoluta, ele vai até o 10. Se eu quiser que ele vá para o 20, eu escrevo x20. E assim por diante. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é escrever G90, porque nós vamos trabalhar com coordenadas absolutas. Nós vamos trabalhar com G71, nós vamos trabalhar em milímetro. 71. G54, lembra? Aproximação de zero. G40, eu vou desabilitar por enquanto a compensação de raio. É obrigatório? Não, mas a priori a maioria dos comandos estão desligados. Mas eu gosto de colocar ele aqui para lembrar que eu posso precisar usar ele. No momento eu não vou usar o G40, porque eu não vou usar ele nessa aula. Então, desses já está bom, já está de bom tamanho. G17, para dizer que eu estou atacando pelo plano XY, tá? A minha fresa ela vem por cima e não de lado. Beleza, a gente vai dar aqui alguns Enter. E lá no final eu vou escrever M30. M30 é desliga tudo. Aqui na segunda linha, nós vamos vir aqui em vários e blank. Existem vários tipos aqui, ó. Nós temos cilindro, tubo, caixa central, né? Centrada. Às vezes é muito necessário ter uma caixa, ela é centrada, o meio dela é literalmente o centro. A caixa normal, que é o nosso caso, e aqui a gente tem as coordenadas da nossa caixa, né? O x0 e o y0 estão no 00. Se por acaso eu quiser deslocar o 0, eu posso deslocar ele na minha área de trabalho. Eu tenho a minha peça, que ela é 00, 100, 100. Se eu disser que o meu x0 e o meu y0 está no 10, 10, eu vou colocar o centro, eu vou colocar a origem um pouquinho mais para cima. E eu começo a trabalhar a partir daquilo. E aí eu descarto o que estiver para trás. Eu só posso usar o que estiver para trás se eu utilizar números negativos. A gente tem ali o 00, 100, 30. O topo, que é o 0, né?
E a parte mais funda é a espessura da nossa peça, né? Eu coloquei aqui uma peça que tem 10 milímetros de espessura e a gente aceita. Quando aceita, ele já cria isso aqui para a gente, ó. Se a gente clicar aqui nessa setinha, toda vez que ela aparecer, a gente pode editar qualquer coisa que seja necessário. Depois a gente tem que chamar uma ferramenta. Não adianta eu ter a peça e não ter uma ferramenta, né? Então a gente clica aqui novamente em vários para desmarcar, ou então a gente clica em edição, ó. Eu estou em vários, depois eu marco em edição, também funciona do mesmo jeito. É como se eu estivesse desabilitando um botão, tá? Eu posso habilitar um botão, se eu clicar de novo, eu desabilito um botão. E aí a gente vem aqui, ó, Select Tool, selecione ferramenta. Depois eu mostro como é que a gente faz para criar uma ferramenta. E aqui a gente tem algumas ferramentas padronizadas, né? Nós temos aqui uma ferramenta de corte, é uma fresa, cutter, é uma fresa de diâmetro 4, 6, 10, 16, 20, 32, 60. Temos uma de facear, uma fresa de facear. Temos uma center drill, uma broca de centrar. Drill é broca. Temos uma drill 8,5 e uma drill 10, ou seja, nós temos uma broca 8,5 e temos uma broca 10. Temos uma pré-drill, ou seja, uma pré-broca. Temos uma ferramenta de broca também, de fazer rasgo, mas é como se fosse uma fresa. E temos as de abrir rosca. Aqui são as ferramentas para poder abrir rosca. Vou selecionar essa pequenininha mesmo. Quando a gente estava lendo lá no apostila, aparecia um código assim, T1D1. T1, T1D1, T2D1, T3D1. O que é esse T1? T é tool, ferramenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 é a posição que ela está na árvore. Geralmente tem uma árvore de ferramentas, né? Chama de árvore, um revólver de ferramentas. Ou às vezes é um robô que vai buscar numa... Você diz, busca a ferramenta tal, é um robô que vai buscar. Aquele robô da capa da nossa apostila, ele vai buscar a ferramenta na mesa para colocar lá na fresa. E esse número é a ferramenta que vai estar lá na posição. O D1, o D2, o D3, ou seja qual for o D que tiver lá registrado, é esse cara aqui, ó. Ele é um corretor. Ele é um corretor porque às vezes algumas ferramentas elas têm tamanhos e o comprimento da ferramenta é diferente, o centro é diferente. Por exemplo, eu tenho uma ferramenta que tem 100, como essa daqui, ó, a 20, ó, ela tem 100 de comprimento. Ela tem 100 de comprimento, significa que da base dela até a ponta dela tem 100, tá? Do onde ele considera seu zero. Aí ele tem ali uma medida própria para ele. Essa Cutter 4, ela tem 65, então ela é um pouquinho mais curta entre o centro da ferramenta e a ponta dela é 65. Ele já sabe disso porque é o T1D1 dele. E todos eles são D1, porque ele vai buscar a correção daquela ferramenta. Aí, se por acaso você comprar uma ferramenta e posiciona ela diferente, ou ela tem um tamanho diferente, você tem que registrar isso. Chamamos a ferramenta. E olha só, uma peculiaridade aqui do Sinotrem é que ele faz assim. Era para a gente fazer assim, ó, T1, D1. No Sinotrem, ele não usa essa linguagem. Na verdade, usa, mas teria que habilitar. Dá muito mais trabalho habilitar ela. Eu vou deixar assim porque a gente consegue entender qual é a ferramenta que a gente vai usar. Mas na indústria, saibam vocês que vocês vão usar T2, D1, T3, D1. Aí vocês vão ter que saber qual é a ferramenta que está na árvore. Mas aí é na hora da prática. Na hora da prática, vocês vão ver a ferramenta tal, tal, tal. Vocês vão ter uma lista para poder saber. Vocês também não vão chutar aleatório. Aqui não, aqui a gente tem a grande vantagem da gente saber que a gente escreve o nome da ferramenta, né? Cutter 4, Cutter 10, né? A gente já sabe o tipo de fresa que a gente está utilizando.
Depois que a gente chamou a ferramenta, a gente tem que dar o comando M6, habilitar troca de ferramenta, né? Nós permitimos a troca da ferramenta. Depois a gente tem que dizer para ele S2000, 3000, 1000, a velocidade com que a gente quer que aquela fresa funcione. Aí a gente tem que dizer S é de spindle. Spindle é o nome daquele motor que está girando lá e é o que é a fresa propriamente dita, né? O motor da fresa, né? E aí a gente está dizendo gira a 2000 RPM com um sentido horário, tá? Aí você pode colocar aqui sentido horário, sentido anti-horário. M8, a gente habilita fluido de corte, tá? Então, se eu der o comando M8, a gente está habilitando o fluido de corte. Aquela mangueirinha que fica lá jogando um jatinho de água, né, de fluido de corte para poder ajudar a fazer o corte. Ele é um material, um líquido abrasivo. Ele tem uma substância abrasiva, uma solução abrasiva, ajuda no corte e também ajuda no resfriamento da peça. Beleza, essas são as funções preparatórias, né? Lá no final eu vou deixar o M30. Antes do M30, eu vou colocar alguns comandos. Eu vou colocar aqui o M5. O M5, enquanto que o M3 ele liga sentido horário, o M4 liga sentido anti-horário, o M5 desliga. Minha fresa está funcionando, pá, desligou. Beleza. O M9, enquanto o M8 liga o fluido de corte, o M9 desliga o fluido de corte. Então já deu para perceber que é uma sequência, né? G90, G91, G70, G71, M3, M4, M5, M8, M9, M6 e assim por diante. Pronto, basicamente esse é o cabeçalho que a gente gosta de trabalhar. Daqui para frente, o que tiver no meio é código. No geral, a gente isola, ponto e vírgula serve para você fazer comentários, ou seja, ele não vai ler. E aqui dentro é código, é o corpo do texto, né? A nossa peça, eu vou fazer um exemplo aqui. Eu vou fazer o seguinte, a minha peça, eu vou alterar um pouco o tamanho dela. Ela não está num tamanho muito legal, não. Eu vou colocar ela 100%. 100% por quê? Porque eu quero ela uma peça quadrada. E agora eu vou fazer o primeiro comando. O primeiro comando é o G. Observe que ele não tem cor, né? Mas quando eu colocar um número, ele já tem cor. Nós temos o G0, nós temos o G1, nós temos o G2, nós temos o G3, tá? Observe que cada um tem uma cor, né? O G0, para quem não lembra, é o avanço rápido. Ele vai na máxima velocidade dos motores. Você está lá em cima, a ferramenta está lá em cima, posicionada, ela não vai descer bem devagarzinho, não. Ela vai descer e se aproximar e chegar ali no G54. Ela vai se aproximar da posição 0. Lembrando que é o 0 de cima para baixo, né? Como se fosse um plano cartesiano invertido. O G1 ele já é uma interpolação linear, com velocidade controlada. Nós temos que avisar qual é a velocidade. Se a gente não avisar qual é a velocidade, ele vai mandar uma mensagem de erro para a gente. O G2 e o G3 são o mesmo tipo de interpolação, só que circular. A gente ainda não vai trabalhar com eles, nós vamos começar bem do começo mesmo. Nós vamos começar aqui com o G0. G0, a primeira coisa que a gente vai fazer para o G0 é vá para o X0 e vá para o Y0 e vá para o Z1. Ixi, professor, Z1 não era para ser Z0? Eu vou dar 1 milímetro de folga para que ele não venha diretamente e bata em cima da peça. Vai que a peça não está 100% posicionada. Vai que ela está um tiquinho torta. Vai que ela ainda não está perfeitamente ajustada.
vai que tem algum calombo ou alguma deformação na peça naquele local. Você está mandando a peça vir em alta velocidade, ela pode correr o risco, mesmo por causa da inércia, né? Ela vem freando, ela acelera vindo, quando ela está se aproximando, ela começa a fazer um freio para poder ela chegar naquele local e não bater. Mas se tiver um leve calombo na peça, seja metal, for, pode estragar a tua ferramenta. Então, a gente sempre coloque uma distância acima do zero. Eu coloquei 1 milímetro, mas o geral é você colocar 10. Vou colocar até 10, porque aí fica visual para a gente. Aqui eu não preciso posicionar nada. Eu vou apagar aqui, por enquanto, o G1 e vou mandar ele executar. A gente vem aqui em simulação e executa. A gente tem aqui as opções de vista de topo, né? Temos outras vistas. Temos a vista 3D. Observe que ele está ali, ó. Se a gente rolar a bolinha do mouse e se a gente mexer, clicar aqui no mouse, a gente consegue arrastar, a gente consegue mover os planos, arrastar ele aqui, ó. Para ficar uma posiçãozinha mais bacana para a gente poder enxergar o que vai acontecer, né? Nós temos aqui detalhes, programa control é o controle de velocidade, né? A gente pode usar 100% da velocidade ou a gente pode aumentar ou diminuir. Eu diminuir para 40%, eu vou baixar para 30%. Vou deixar 30% porque eu quero que ele seja bem visual. Voltamos aqui para a edição para continuar, porque até agora não tem código nenhum. Agora, eu estou em cima da posição 00. Se eu mandar ele descer, dependendo do tamanho da fresa, ele vai descer cavando a minha peça, né? Mas eu não quero muito que ela faça isso, não. Eu quero que ele faça o seguinte, aproveitando ainda o G0, lembrem-se que ele é modal, então o que eu escrever aqui ainda está valendo para o G0. Eu não sou obrigado a escrever o G0 de novo. Posso? Posso. Por hábito? Posso. A maioria dos softwares escreve, os softwares automáticos escrevem, mas a gente não precisa, tá? Então eu posso simplesmente escrever uma nova posição. Eu vou escrever X10 e eu vou escrever Y10 para que ele se posicione. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, vou botar aqui a vista de topo, né? Note que ele veio para cá, para a posição 10, 10. Deixa eu ver aqui. Material complementar. Pronto. Beleza. Agora, temos que baixar a nossa fresa, né? Eu não vou baixar a fresa em alta velocidade. Mesmo com curtas distâncias, né? A gente vai baixar a fresa em velocidade controlada. Para isso, eu preciso do código G1. Aí eu vou dar a posição que eu quero que ele desça Z. A nossa peça é menos 10, então eu vou colocar aqui Z menos 5. Ah, professor, Z menos 5? O normal é você tirar de 1 em 1 milímetro, de meio em meio milímetro. Dependendo da fresa, da força dela, da potência que a gente tenha nela, você pode tirar mais matéria, mas eu particularmente não gosto. Eu prefiro dar vários passes e retirar de meio em meio milímetro, de 1 em 1 milímetro, principalmente dependendo do material, né? Se for um aço inox de meio em meio milímetro, se puder até menos. E se for um aço normal, não, você pode tirar um pouco mais, de 1 em 1 milímetro, de 2 em 2 milímetros, mas vai depender da potência da sua fresa. Pode ser que ela não aguente. E tem cálculos para isso também, tem uma outra disciplina para a gente poder fazer os cálculos, dependendo do material, né? Processos de usinagem, a gente estuda, aqui a gente aplica, né? Lá a gente estuda os cálculos para a gente poder chegar nessas velocidades de corte.
né? Porque depende muito da questão de qual é o material que você está cortando ali. Então, eu vou mandar ele descer 5, né? Vamos ver o que acontece. Ó, uma coisa que eu acabei de... Ele está dizendo para mim aqui, ó, no bloco 9, ou seja, na linha 9, feed rate not programmed. Feed rate, feed é velocidade, né? E rate é taxa. A taxa de velocidade não foi programada. Aí, se eu colocar aqui vista 3D, ó, ele não desceu, porque ela não foi programada. Falta eu escrever qual é a velocidade que eu quero. F de feed rate, ou flow, fluxo, né? De taxa, que é aquela história do milímetro por minuto. Pronto, ele agora afundou a peça, tá vendo? Beleza. Agora, eu não preciso mais... Professor, por que o senhor está dando esses espaços? Para ficar organizado. É obrigatório? Não, você pode escrever com eles aqui, ó, não vai mudar nada. Ó. Pode escrever eles aqui que não vai mudar nada. Mas para ficar organizado e bonitinho, eu dou esses espaços para ficar bacana. Agora eu quero que vamos observar como que a gente consegue se deslocar no espaço. Se eu escrever Y, eu já estou no Y10, né? Eu estou em coordenadas absolutas, né? Então, eu estou em Y10. Agora eu vou para Y20. E depois eu quero ir para X20. Eu quero que ele suba. Depois eu quero que ele se desloque para frente. Tá bom? Vamos ver o que ele vai fazer. Tem que fazer um Lzinho invertido. Pronto. Beleza. Agora eu quero que ele suba novamente. Vai fazer uma escadinha. Vai fazer um zigue-zague. Então nós vamos aqui subir novamente. Nós vamos agora para Y30. E vamos para X30. Ok? E assim ele vai zigue-zagueando a peça até onde a gente quiser, na verdade, né? X40, na verdade aqui é Y40, X40. Veja que ele vai obedecer um comando por vez, né? Beleza. Professor, eu cometi um erro. Vamos ver qual foi meu erro. Eu escrevi na mesma linha X40 e Y40. Quando eu dei o comando Y10, Y20, Y30, ele executou apenas um comando. Quando eu escrevo Y20, X20 na mesma linha, os dois têm que ser executados junto. Já que é uma interpolação linear, eu tenho posições no espaço e ele vai usar aquela interpolação junta, né? Vamos rabiscar um pouquinho aqui para ficar entendido. A gente tem aqui o nosso bom e velho amigo plano cartesiano. Se eu disser avança 10, ele avança no X. Sobe 10, ele sobe 10. Avança mais 10, ele avança mais 10. Sobe 10. Agora, se eu disser sobe mais 10, tanto no X quanto no Y, ele vai fazer uma diagonal, que seria a mesma coisa de fazer esse movimento aqui, ó. Sobe 10, avança 10. E se eu colocar os dois na mesma linha, ele faz isso. Eu não mandei avançar 10 e subir 10, se tivesse colocado na mesma linha, daria uma imagem mais ou menos assim. Isso é o que acontece se a gente colocar na mesma linha, né? Vamos ver como é que fica. Beleza?
Porém, por desencargo de consciência, eu gostaria de ver aquela linha desenhada, né? Então, eu vou voltar aqui, ó. Só que aqui eu vou fazer um pouco diferente. Eu quero que ele vá até o x40, y40, né, em zigue-zague, e depois eu quero que ele volte para o x30 e o y30. Então, eu vou escrever aqui x30, y30, porque eu quero que ele recue para a posição anterior que ele estava. Se eu colocar aqui a vista de topo e clicar aqui nesse verdinho, ele executa de novo para eu ver o que foi que aconteceu. Beleza. Eu vou baixar mais um pouco a velocidade, porque eu estou achando muito rápido. Eu vou executar novamente, porque eu quero observar, eu quero ver todos os detalhes. Na hora que vocês estiverem fazendo aí o trabalho de vocês, aí vocês colocam rápido. Beleza. Os primeiros comandos estão aqui. Deixa eu ver aqui, G1. Ah, eu também posso colocar o... Eu acabei de dizer que se eu coloco os dois códigos da mesma linha, os dois códigos vão ser executados juntos. Se eu colocar os três códigos na mesma linha, X, Y, Z, será que dá certo? Eu estou aprofundado, né? Quero subir. Eu quero que ele volte para o Z0. E depois que ele subir para o Z0, eu quero que ele dê um G0, levante, e vá para o Z10. Bem rápido, ele tem que levantar e ir para o Z10. Vamos ver o que ele vai fazer. Vista 3D. Observem um degrau bem aqui, ó. Uma caída bem aqui, ó. Vou executar ele nessa posição aqui para a gente poder observar. Vocês viram, ele caminhou, levantou, ele não cavou totalmente, ele foi levantando, chegou naquela posição, ele subiu. E ele veio desbastando esse negócio de baixo para cima. Ficou bem interessante. Agora eu quero fazer uma coisa diferente. A gente falou muito do G91, mas ainda não mostrou ele em ação, né? Então eu vou fazer agora o contrário. Eu vou deixar isso aqui. Eu vou deletar isso aqui. E agora, já que a minha primeira posição já está marcada, ele vai para o X10, Y10 e já desce, né, para o Z-5. Aqui eu vou escrever G91 e vou dar a minha primeira coordenada. Eu vou dizer para ele, só por desencargo de consciência, eu vou escrever o G1 também, tá? G1, aí eu vou dizer, eu não escrevi X10, Y10 aqui em cima, o correto seria eu escrever X20, Y20. Eu vou repetir, X10, Y10, X10, Y10, X10, Y10. Olha o que ele vai fazer por mim. A mesma coisa. Quando eu disse X10,
Quando eu disse... Vou pegar outra seta aqui. Quando eu disse x10... Muito grande, muito grande. Quando eu disse x10, ele avançou 10. Quando eu disse y10, ele subiu 10. Quando eu disse x10, ele avançou mais 10. Quando eu disse y10, ele subiu mais 10. E assim por diante. Vou deixar ele rabiscado aí. Agora eu vou escrever x menos... Deixa eu ver aqui. y10. Se eu fizer ele recuar, fica dessa posição. Eu vou andar x menos 10, y menos 10, x menos 10, y menos 10, x menos 10, y menos 10. Vamos ver o que isso vai dar para a gente. Lembrando, estamos em coordenadas incrementais, né? Ele vai fazer o primeiro passo a passo. Ó. Menos 10, baixa 10, volta 10, baixa 10, volta 10, baixa 10 e pronto. Se a gente continuar fazendo isso, ele vai vazar a peça. Basicamente é isso. É para isso que serve o incremental. Tá? Uma outra forma de usar o incremental é quando a gente tiver muito comando, muito código, aí a gente vai ter uma prática só do repeat, um código de programação do repeat, para a gente poder aplicar um repeat. Vamos para um outro comando aqui. Agora eu posso apagar isso aqui, né? Não vou mais utilizar. Vou apagar do G91 para baixo. E vou fazer o seguinte, eu vou seguir um desenho que está aqui na apostila, página 13. Nós vamos fazer aqui o chanfro e vamos fazer o filete, ou arredondamento. Como que funciona o chanfro? Deixa eu puxar aqui uma imagem. Imaginem vocês que a gente tem aqui esse negócio. Aqui o desenho está dando 100 por 30, está quase um quadrado desenhado, né? Mas é importante a gente ver o seguinte. Ele está mandando a gente subir 30. Peraí. Ele está mandando subir 30. Depois ele manda avançar 50. Depois ele manda descer até aqui, ó, que é 120. E bem aqui ele vai ter que aplicar um chanfro. Como é que a gente aplica um chanfro? Geralmente o chanfro ele já tem 45 graus. Então, para a gente poder aplicar o chanfro, a gente só diz para o nosso sistema, né, aonde que é o ponto do chanfro, né? Ou seja, a gente sabe que a nossa peça ela tem esse tamanho aqui. A nossa peça ela é assim, ó, ela é assim, 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 assim e assim, pronto. Como eu conheço esta posição aqui, se eu disser que este é o meu ponto central, e eu mandar ele aplicar um chanfro de 5 aqui, por exemplo, ele vai medir esse 5 aqui para mim e vai aplicar um chanfro bem aqui, que é o que ele vai fazer nesse cantinho aqui. Se no nosso caso fosse um filete ou um arredondamento, a conta seria basicamente a mesma, só que eu teria que dizer para ele para onde ele tem que ir. Deixa eu mostrar aqui na apostila, que é mais fácil de entender. E apagar aqui. Está tudo escrito lá na apostila, tá? Aqui, ó. Esse aqui é o código do chanfro, né? A gente tem aqui, ó, G1, X50, tá aqui, ó, X50. A nossa peça, ela vem até aqui, ó. Na verdade, tá vendo que tá um pouco deformado? Não, tá errado isso aqui, né? Esse desenho não tá proporcional. Mas a gente tem aqui, ó, X50. Aqui embaixo é 100, né? Fica bem desproporcional. E o Y30, ou seja, ele tá vindo nesse ponto bem aqui, ó.
E aí ele está dizendo assim, olha, faz um chanfro bem aqui, ó. Então ele identificou este ponto e ele vai aplicar um chanfro aqui de 5. Aí você tem aqui, ó, chanfro de 5, ou se você usar o chanfro, esse CHF, ele vai calcular esse chanfro a partir daqui. Sempre 45 graus, tá? E aí vai dar o tamanho desse cara aqui. Aí a gente tira esse tamanho aqui, por exemplo, por Pitágoras. Ou se você escrever só esse chanfrinho aqui, ó, CHR, ele vai colocar essa distância aqui de chanfro. Tá? E aí ele automaticamente ele calcula o ponto aonde ele precisa começar e ele faz a quina. Tá? Não importa se ela é inclinada assim ou se ela é mais fechada. Ele vai fazer um corte naquele local. No caso do filete ou do arredondamento, a gente tem que dar o raio, o ponto da onde a gente vai fazer o arredondamento e o ponto aonde a gente quer que ele chegue, né? A gente tem que dizer para ele, olha, faz esse arredondamento aqui, ó, nesse ponto aqui e depois caminha para cá, tá? Então a gente vai fazer isso aqui lá no sino-trem. No sino-trem vai ficar mais ou menos assim. Cadê? Vou começar com o chanfro. No caso aqui da peça, ele colocou o Y dele que ele colocou aqui é 30 e o X dele é 100. Tá? A peça é um pouquinho diferente, tá? Aqui, eu vou fazer com que ele vá até a extremidade, né? Então, o G0... deixa eu ver aqui qual é a posição que eu quero que ele faça. Eu vou fazer ele percorrer... Pronto, vou fazer assim. Vou fazer ele percorrer a borda. Tá? Ele vai cortar na borda. Então, a gente tem aqui essa posição, 0, 0. Depois ele vai... Eu vou retirar esse código daqui. Vou mandar ele baixar 5 milímetros. E agora nós vamos fazer ele subir 30. Depois a gente vai ter que mandar ele ir para fazer o chanfro, né? E onde é que fica o chanfro? No X 50. Não sou obrigado, mas eu vou escrever Y30, porque eu já estou no Y30, então eu não precisava escrever. F 100, só por desencargo de consciência. CHR, um CHR de 5, eu acho que vai ficar pequeno. Mais um CHR de 5, vamos ver o que ele vai dar para a gente. Ele parou... Por que ele parou? Ah, porque eu não coloquei destino para ele, né? Se eu tivesse mandado ele vir aqui para a ponta, o que ele faria? Se fosse o X 100. Eu mandar ele chanfrar lá na ponta. Tá faltando eu dar o destino, né? Preciso dar o destino para ele. Ou então esse chanfro é tão pequeno que não tá... Vou dar um chanfro maior. Vamos ver se ele, com um chanfro maior ele vai. O código tá certo, né? Não é o código. Tem alguma coisa aqui que não está dando certo. No raio, a gente pode pensar da forma seguinte. No raio, a gente precisa dar para ele a distância, né? Para onde a gente quer que ele vá. Nem sempre funciona 100%, tá, pessoal?
Aqui ele manda colocar raio RND de round e ele manda dar um tamanho 10. E aí ele manda dar um G1 X 100 Y 20. Estou seguindo a apostila. Então ele vai ter que fazer uma curva suave. Aí vocês vão dizer, professor, não tem curva suave nenhuma aí. Vamos melhorar a suavidade dessa curva. Vamos colocar aqui 50. Ele está posicionando o raio em vários locais para poder dar certo. A gente observa que ele já fez uma curva bem mais suave. Agora, para que a gente torne essa curva mais suave ainda, a gente pode baixar esse cara, por exemplo, para o Y. Vamos botar o Y0, né? Vamos ver se ele faz uma curva mais suave ainda. Ele tem que vir para cá, ó. E olha só, a curva ficando bem mais acentuada. E se a gente colocar ele um pouquinho mais para trás, por exemplo, ali na casa dos 70, tá? Aí ele vai fazer o comando que a gente precisar. Vamos falar um pouco sobre... A gente já falou sobre as interpolações, né? Eu vou voltar aqui a apostila para cá. Cadê? Aqui. Já falamos sobre isso. G0, movimento rápido. G1, interpolação linear. Tem esse exemplozinho que ele faz aqui, ó, que é para a gente poder entender, né? A gente tem aqui uma peça que é... Nem sei qual é o tamanho dessa peça, gente. Mas aparentemente ela é 120 por 100. É uns 120 por 100, mais ou menos. E aí ele vai ter que cavar esse material, né? Então, olha só, olha os comandos que ele deu aqui, ó. G90, coordenada absoluta. G17, ataca por cima, XY. G71, vamos trabalhar em milímetro. G64, eu não lembro o que é o G64. De cabeça eu não lembro, não. T5, ferramenta 5. M6, habilita a troca de ferramenta. Aí ele coloca o G54, né, que é para aproximação de zero. S2000, velocidade em 2000 RPM. Liga o sistema. D1, aplica o corretor. Pode ficar aqui ou pode ficar aqui, não tem problema. O ideal é colocar sempre do lado. M8, liga o fluido de corte. Traz a peça para o X0, Y0, Z0, ou seja, a peça vem para cá. Baixa 7 milímetros com um feed rate de 300. E aí começa X10, Y10, ou seja, ele vai ter que caminhar aqui na diagonal. Deixa eu dar uma riscada aqui, que fica mais fácil. Ele está dizendo, ó, vem para cá. Aí vem aqui, ó, X10, Y10. Tem que ver qual é o tamanho da ferramenta que ele está usando. X10, Y da cadela. Aqui, primeiro comando. Depois ele diz X80, ou seja, ele vem para cá. Depois ele coloca X100, Y40. Ele sobe aqui, ó. Depois ele vai para o X80, Y70, ele recua.
X60, ele recua mais um pouco. X10, Y40, ele recua para cá. E o Y10 ele fecha e ele faz uma cava nesse material. Depois ele dá um G0 e levanta. Ele volta para o zero, né? Aqui embaixo, ó. Bora fazer esse aqui? Interessante. Como seria, né? Vou replicar o código que está ali, né? Engraçado, toda vez que eu troco de posição de um lado para o outro, ele escangalha a página. Vou aproveitar, eu vou nem aproveitar não, vou criar um novo código aqui. Exemplo, né? Novo. Nós temos 5. Aqui ele não aceita espaço, tá? Por isso que a gente escreve underline. 10, underline, 20, 21, underline 3. Vamos dar um enter. Beleza, começamos do zero. Vamos trabalhar com G90. Vamos trabalhar com G17. Vamos trabalhar com G71. Vamos deixar logo de cara aqui o M30, o M5 e o M9. Aqui nós vamos a nossa peça. Ela tem 120 por 100. Vamos à nossa ferramenta. Eu vou deixar a nossa coder 4. M6. M6. S2000. M3, sentido horário. M8, liga fluido de corte. Ah, faltou um aqui. G54, né? Aproximação de zero. Pode ser em cima também, não tem problema não. Desde que esteja no cabeçalho. Aí a gente vai dar aqui um G0, X0, Y0, Z0. Não gosto, mas está no livro. Depois a gente vai dar um comando G1, Z-7 com o feed rate de 300. Ou seja, desça com a velocidade um pouquinho mais alta, né? Desça, afunde 300. A nossa peça é 10, ele vai afundar a peça quase toda. Depois, ele vai para o X10, Y10. Depois, ele vai para o X80. Depois, ele vai para o X100, Y40. Depois ele vai para o X80, Y70. Estou seguindo página 15, viu? Y70. Depois ele recua para o X60. Depois ele vai para o X10, Y40. Depois ele recua Y10. E aí, G0, X0, Y0. E vamos aplicar aqui um Z200, M5, M9, M30. Tá? Tá do mesmo jeito lá da apostila. Vamos ver se ele vai cometer algum erro para a gente. Executar novamente. Vou botar um pouquinho mais rápido. Não, rápido demais. Mais devagarzinho mesmo. Vamos devagarzinho para a gente poder observar, né? Observe que ele entrou cavando a peça, né? Isso aqui serve para a gente avaliar onde que a gente está errando. E aí a peça subiu. Bom, eu vou pedir que vocês façam este exemplo. Está na página 15, tá? Façam esse exemplo. Está todo escrito bem bonitinho na página 15.
A forma como a gente coloca é essa, tá? E não a do que está no livro, não é o T1D1, é o Tcutter, e aí você diz o nome dela, mas eu já mostrei como é que vocês selecionam a ferramenta, escolhe lá a ferramenta que vocês querem trabalhar. Só que eu quero que vocês refaçam este trabalho e façam ele em coordenadas. Eu quero que vocês façam esse aqui em coordenadas incrementais, não somente em coordenadas absolutas. Eu quero em coordenadas incrementais. Esse mesmo trabalho em coordenadas incrementais. Professor, vale ponto? Quem me entregar, vale. A parte do interpolação circular, já são praticamente 8 horas. E o conteúdo que eu tinha para hoje era esse aqui. Eu ia entrar em interpolação linear e depois eu ia entrar em interpolação circular. Mas por falta de alunos, eu não vou avançar para a interpolação circular porque vai gerar muita dúvida. E eu preciso que vocês estejam aqui para poder, na hora que eu falar, vocês poderem. Professor, eu não entendi. Tá? Senão vocês não vão entender mesmo, não. Vai repetir o vídeo 10 vezes e não vão entender. Eu preciso que vocês gerem as dúvidas. E já são praticamente 8 horas, a gente começou mais ou menos cedo e, por enquanto, tá de boa. Se por acaso vocês tiverem dúvida, estamos na área. Viu, pessoal? Uma ótima noite para vocês e a gente se vê na nossa aula de CAD na sexta-feira.